Boa noite aos irmãos, às irmãs. Estamos novamente nós aqui, agradecidos a Jesus, agradecidos a Deus pela vida que nos oferece. Ótimo. Tá bom. Mauro, boa noite. Tudo bem contigo? Como é que estamos nós de som e imagem? Boa noite, Silvana, minha esposa. Que Deus te abençoe. Edna, boa noite. Marinéia Nogueira, boa noite. Nós vamos elevando o nosso pensamento ao Criador, agradecidos pela oportunidade do aprendizado, agradecidos à direção do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Chútil, agradecidos à família que me trouxe e à família que eu e a esposa construímos, agradecidos aos espíritos que nos protegem e orientam. Abrimos o nosso coração em oração para iniciarmos o nosso aprendizado da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado da noite. Que assim seja. Sueli, Márcia e Margot, Valeri, boa noite. Que Deus nos abençoe a todos. Alexandre Amor-me Cardoso, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre teoria das manifestações físicas, que nós já tivemos a oportunidade de colocar aqui, que ultimamente elas andam muito raras, né? Cossalter, Gorete, Vilma, boa noite. Em 1858, Valeri Souza, boa noite. Kardec aponta em a revista Espírita essa teoria das manifestações físicas, no seu primeiro artigo, e nos diz o seguinte: concebe-se facilmente a influência moral dos espíritos e as relações que possam ter com nossa alma ou com o espírito encarnados em nós. Isso, palavras do Kardec. Compreende-se que dois seres da mesma natureza possam comunicar-se pelo pensamento, que é um dos seus atributos, sem o auxílio dos órgãos da palavra. Então, a despeito de manifestação mediúnica ostensiva, nós estamos constantemente nos relacionando com os espíritos. Reneida, Zezé Duarte, Geni Tavares, boa noite. Por essa afirmação do Kardec, a comunicação pelo pensamento. O título do nosso estudo
é a teoria das manifestações físicas, né? E quantas vezes, eu até já disse isso algumas vezes aqui, as pessoas estão andando pelas calçadas e vão se desviar de alguma coisa, quase caem e dizem assim: nossa, eu tive presença de espírito, né? Qual espírito? O dela mesmo encarnado naquele corpo ou de algum espírito que está tentando uma comunicação? Pati Durães, Dênia Crepaldi, Jussara Schelke, que Deus abençoe vocês. E, sendo assim, em outras situações, uma mãe que, no átimo de segundo, vira para um filho e pega ele, que ele está já num processo de queda, né? O que é que faz essa mãe ter essa intuição de lembrar do filho? Leide Mari e Letícia, que Deus abençoe vocês. É essa relação mental com os espíritos. É essa relação mental com o mundo espiritual. É essa relação com as leis divinas e naturais oferecidas por Deus e que o Kardec anota em O Livro dos Espíritos, né? Para que a gente aprenda e entenda a nossa relação com a matéria, a nossa relação com o mundo material. Reginária Favário de Carvalho, que Deus te abençoe. Boa noite a todos. E aí, nós descobrimos que temos Tiana Silva, boa noite. Silvana Rodrigues, Neuza Mosqueiro, que Deus abençoe vocês. Nós temos dois tipos de relações com os espíritos. As relações físicas e as relações intelectuais, o que inclui a relação moral. Berivânia, boa noite. Nesse como é que eu digo? Nesse prisma, né? A ideia que nós fazemos da natureza dos espíritos, à primeira vista, né? Que fazíamos, pelo menos, antes da doutrina dos espíritos, que os espíritos, tanto tempo que vivíamos dizendo que era uma alma penada e que era um vulto, coisas desse tipo, né? Ou anjo, né? Sem definirmos, por falta de conhecimento, o que é que realmente a gente estava vendo. Boa noite, Cleonice. O que a gente estava sentindo. E às vezes estávamos relacionando com um pai, um avô, né? E até chamando eles de alma penada, né? Ou de vulto. Porque a nossa relação com os espíritos, ela é mental. Nós vivemos numa atmosfera espiritual. Quer queiramos, quer não queiramos. Estamos todos numa atmosfera mental, espiritual. Maria Gabriela, Sônia Cássia, boa noite. Nessa atmosfera espiritual, tudo pode acontecer. Quando inicia lá nos Estados Unidos, que acontece os fenômenos, né, com as irmãs Fox, né, que uma pessoa foi assassinada e emparedada numa casa lá, e o espírito começou a incomodar todos que iam morar naquela casa. E aí começa fenômeno de manifestação física. Manifestação física no sentido do ruído, da barulheira, de queda de panela, de abrir armários, coisas desse tipo, né? Então, o que Estela, boa noite, começa de verdade os fenômenos de maneira mais ostensiva, que depois é anotado por Kardec, lá nos Estados Unidos com as irmãs Fox. E aí, em 1855,
Kardec, convidado pela senhorita Plane-Maison para ir a uma reunião das mesas girantes, das mesas que flutuavam, coisas desse tipo, né? E o Kardec diz uma coisa sensacional, né? Logo de primeira instância, assim. Quando alguém me provar que uma mesa tem cérebros para saber comunicar, aí eu vou. Mas a senhorita Plane-Maison insistiu tanto, ela era amiga como é que se diz? De muito tempo, né? Do mesmo meio do professorado francês, e ele vai. E aí ele começa a notar que, além da manifestação física, tinha uma manifestação intelectual. Dalva Celi Siqueira, boa noite. Nesse sentido, o Kardec já instala uma luz na cabeça, e eu tenho que fazer alguma coisa com esses acontecimentos. Ele faz um plano de perguntas de primeiro movimento, de 500 e poucas perguntas, né? E passa a fazer essas perguntas aos espíritos que se manifestaram. Então, o que nós temos nesse momento? Uma manifestação mediúnica através de um efeito físico, porque eles criaram uma cesta de bico, onde adaptavam um lápis, e o médium colocava a mão sobre a cesta, e essa cesta saía escrevendo. Ou melhor, a influência física e intelectual do espírito, a física para fazer o cesto escrever, e a intelectual para expor o pensamento. Então nós temos aí logo de pronto duas manifestações, né? Que são os diferentes modos de comunicação, né? João Luiz Lima, boa noite. E o Kardec vai levar esse estudo até 1869. Nesse sentido, ele escreve os 5 livros básicos, ele escreve, além disso, o Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, e 12 revistas espíritas. Cada revista espírita dessa tem, ela era escrita mensal. Todo mês ele publicava uma revista. Chegado no final do ano, ele juntava num livro único, né? Então, 12 revistas, mais 5, mais 2, nós temos pelo menos 19 livros, né? Para estudar. E em O Livro dos Médiuns, o Kardec reúne todo tipo de manifestação mediúnica que nós já tivemos a oportunidade de ver aqui, para que nós, enquanto postulantes, enquanto candidatos à mediunidade, pudéssemos entender qual era o nosso papel. Como perceber essa influência que fala logo no início aqui, ó, influência moral. E essa influência moral, ela se dá tanto no plano positivo quanto no plano negativo. Então, de conformidade ao nosso estado moral, de conformidade, os aprendizados que nós trouxemos de outras vidas, nós teremos, vamos dizer assim, na atmosfera espiritual mediúnica nossa, os nossos protetores, os nossos instrutores e também aqueles desafetos que nós conhecemos, né, ao longo da vida. E isso deu vazão, deu origem, deu causa aos mais variados tipos de manifestação dos espíritos. E os espíritos se utilizam de 1000 maneiras para chamar a nossa atenção. E nessa época do Kardec, até, eu calculo mais ou menos aí, que até o início dos anos 1900, nós tínhamos muita
manifestação física. E depois pararam. Por que parou? Porque já não fazia mais sentido ter que chamar a atenção do homem médium através de efeitos físicos. Então, o que acontece? Passamos a trabalhar com a mediunidade de efeito intelectual. Sabe, a psicografia, né? O médium falante, a psicofonia, que todos nós conhecemos. E nisso, o Kardec caracterizou bem. A psicofonia, ela é uma manifestação de ordem intelectual para instrução. Tanto que o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. E o que é isso? Instruções. Todas as perguntas que foram feitas, todas respondidas de maneira científica, religiosa, filosófica, né? E nós temos que, sabe, ter aquele tirocínio, sabe, aquele olho de lince para perceber esses detalhes. Para que serviram essas 1019 perguntas? Só como no livro da escola, né, que faz uma pergunta sobre matemática, outra sobre português, assim por diante, e tem a resposta? Não. É para que nós percebêssemos a abrangência da relação da criatura humana com o mundo espiritual. Da relação do mundo espiritual com a criatura humana. E tem, nessa revista espírita, tem, como se diz, tantas manifestações, que o Kardec criou até um trabalho que ele chamava de palestras familiares de além-túmulo. Mas essas palestras familiares não era para conversar com os parentes de ninguém. Era para saber da situação dos espíritos no mundo espiritual, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Na revista espírita de 1858, em palestras familiares de além-túmulo, tem uma entrevista com o Dr. Muir, com Madame Stael, um médium pintor na América, tem sobre a independência sonambúlica, tem Uma Noite Esquecida, escrita por um poeta, Frederic Solier, e variedades, né? Muito raramente nós encontramos alguma entrevista com familiares. Porque o Kardec primeiro perguntava aos espíritos: posso fazer isso? Posso evocar determinado espírito? Posso evocar esse espírito que se envolveu naquela situação, que matou, que queimou, né? Ou que simplesmente escreveu uma obra sensacional? O que era permitido pelo plano espiritual superior era realizado, né? Lene Lessa, boa noite. Nesse sentido, nós estamos vendo um leque de opções mediúnicas. Hoje estamos centrados, né, na psicografia, na psicofonia, né? E observamos, por exemplo, Chico Xavier começa com uma mediunidade espetacular, de tantas nuances, né? Vamos dizer assim. Ele materializava espíritos, tem fotografias, trabalhos desenvolvidos a partir dessa mediunidade de efeito físico do Chico. Até que, num determinado momento, Emmanuel fala: Chico, vamos parar com esse trabalho. Nós precisamos escrever livros. Adriana da Silva, boa noite. E aí para. Então, porque a mediunidade de efeito intelectual, em face do avanço intelectual das sociedades, do mundo, precisava ser colocado em primeiro plano para que um médium postulante, aquele que
desde pequeno, desde tenra idade, começa a manifestar sintomas mediúnicos, fosse levado ao estudo. Lourdes Lopes, boa noite. E gradualmente a manifestação de efeito físico foi sendo esquecida. Foi perdendo o seu sentido, né? A sua razão de ser. Então, o Kardec perguntava sobre, por exemplo, para definir o que é o espírito, né? Então ele perguntava assim: disse que o espírito é a ausência completa da matéria. Portanto, não pode agir materialmente. Ora, aí está o erro. Interrogado sobre a questão de saber se são imateriais, assim responderam os espíritos. Para a gente poder entender, como é que se diz? Entender a postura, a identidade do espírito no mundo espiritual. Jorge Carvalho, Lourdes Lopes, Neide Lopes, Lúcia Oliveira, Vanessa Diana, boa noite, minha filha. Onde você está que não chegou ainda? Imaterial não é bem o termo. Porquanto o espírito é alguma coisa. Porque se ele não fosse alguma coisa, como manifestar a inteligência? Como manifestar a sua presença, as suas intenções, o seu conhecimento, as suas experiências? Ele tinha que ser e é alguma coisa, né? O espírito é alguma coisa sem o que não seria nada. E se quiseres, matéria, mas de tal forma etérea, que para vós é como se não existisse. Aí nós lembramos do quê? Do perispírito. Marilda Naves, boa noite. Assim, o espírito não é, como pensam, uma abstração. É um ser, mas cuja natureza íntima escapa totalmente aos nossos sentidos. Nós, seres humanos, não conseguimos ainda entender a natureza íntima do espírito, né? E de como ele se manifesta. Hoje nós sabemos, graças a Deus, graças ao Kardec, graças a Leon Denis, devo informar vocês que minha filha está acabando de abrir a porta para entrar. Está chegando do trabalho, graças a Deus. E nesse sentido, o que identificar? Como identificar o espírito? Não é apenas, então, somente pelo seu nome, né? Olga Carneiro, boa noite. Mas, enquanto ser filho de Deus, enquanto ser inteligente, enquanto ser capaz de comunicar conosco, né? Isso nos mostra o quê? Que precisamos de todo esse estudo para largarmos das crendices impostas por outras religiões, né? Uma criança desencarna, uma criança de 3 anos desencarnou. Aí é um anjo. Nós vamos falar já, Mauro, sobre a psicofonia. A criança é um anjo. A criança não é um anjo. A criança é um espírito milenar. É um espírito imortal. Apenas então somente o seu corpo é infantil. Ou então desencarnou uma avó, um avô, um bisavô, né, uma pessoa querida, aí virou uma estrelinha. Como assim? Como se dá essa transformação tão rápida, né? Existem espíritos de luz? Existe. Mas estão morando em mundos celestes. E não por aqui no planeta Terra, né? Então, o que nós vamos perceber? Que nós, enquanto criaturas, precisamos também identificar essa nossa relação. Então, o Mauro pergunta aqui sobre a psicofonia. A psicofonia não é incorporação, porque o espírito não pode tomar o lugar do espírito encarnado. Então, há uma relação de proximidade quase
quase que plena. E o espírito manifestante vai utilizar daquilo que tem no cérebro do médium, né, para manifestar. Por que a gente fala assim? Porque no mundo espiritual não há relação, não há comunicação de palavra articulada. Boa noite, minha filha, Daniela, tudo bem? E o Bebeco melhorou? Então, os espíritos, depois de algum tempo de desencarnado, se desacostumam de falar com palavra articulada, passam a se comunicar mentalmente através dos seus pensamentos e na hora de manifestar através do médium, ele precisa achar no cabeçote do médium todo o vocabulário para revestir o seu pensamento com as palavras que existem na cabeça do médium. Não, Marinéia, o espírito não entra no corpo do médium, como muitos ainda pensam nisso, né? O que há é uma proximidade muito, quase que plena, por dois fatores, afinidade fluídica e afinidade moral. Darlene Brito, boa noite. No caso da psicofonia, se caracteriza as duas, como é que eu digo para vocês, as duas qualidades, vamos dizer assim. Que bom que ele está melhor. A afinidade fluídica e afinidade moral. Então aí o espírito, por afinidade, ele consegue intervir no pensamento do médium e transmitir ao médium o que ele pensa. E o médium vai transmitir as suas palavras, os seus pensamentos. Então não há uma incorporação plena. Até porque, se ele fizer isso, o médium desencarna. Né? Mauro, a Darlene quer participar do vídeo. Você já está aqui, Darlene. Boa noite. Então, o que acontece? Essa proximidade fluídica, a proximidade intelectual, os mesmos ideais, o ideal do aprendizado, o ideal da divulgação espírita, todas essas coisas se juntam, né, para ajudar nessa psicofonia. Exatamente, Carlos Henrique. As interações mediúnicas favorecem os saberes contidos no médium. E o espírito comunicante se utiliza disso também. Depois, é preciso o quê? Que os dirigentes, é preciso o quê? Que os outros médiums, as outras pessoas que trabalham no grupo espírita, depois analisem essas comunicações para diferenciar o pensamento do médium do pensamento do espírito. Pronto, está resolvida a questão. Então, se nós pensarmos assim, como é que Chico Xavier conseguiria pensar como Vitor Hugo? Como é que ele poderia pensar como André Luiz, que ele nem conhecia? Como Emmanuel, que ele também nem conhecia? Ah, mas o Chico foi filho do Emmanuel, o Públio Lentos, lá 2000 anos atrás, meu Deus. Né? Nessa atual encarnação, o Chico não conhecia o Emmanuel. Ele começa a conhecer o Emmanuel a partir da mediunidade. Né? E então, nós temos o conjunto das faculdades do médium, das possibilidades do espírito, né? Que unidos traduzem a manifestação. Sim, as condutas morais não é que não são as mais importantes, né? Mas se elas existirem, elas trazem uma aura de verdade, de profundidade, de abrangência na relação do médium com o mundo espiritual. O espírito, ele
escolhe um médium. O médium tem todo o atrativo intelectual, tem toda... boa noite, minha filha. Tem toda a estrutura mediúnica para o trabalho mediúnico. Mas ele é relapso, ele é descompromissado, ele vem quando ele quer, sabe? Ele não obedece às regras da casa espírita. Numa emergência, um espírito, ele simplesmente adota qualquer um dos médicos que está na casa para aquele trabalho específico, e aí ele não quer saber se o médium tem ou não tem moral. Ele é que vai comandar essa manifestação. Então aí a moral do médium, naquele momento, não vai alterar nada, né? Sim, Mauro, quanto mais nós estudamos, nós vamos melhorar a nossa relação com o mundo espiritual, que também tem mais conhecimento. Se nós pegarmos a escala espírita para identificarmos a nossa posição moral dentro dessa escala, né, nós vamos entender isso, né, que é preciso que a gente ganhe conhecimento, que a gente ganhe em conduta, em moralidade, para se relacionar com espíritos mais elevados, né? Então, essa nossa relação com o mundo espiritual depende também de nós. Não é só o que o espírito vai fazer. O espírito não vai ensinar ninguém. Até porque os espíritos protetores do médium é do mesmo nível dele, do mesmo nível de intelectualidade, do mesmo nível de moral. Os dois estão aprendendo junto. Nós vemos isso em O Livro dos Médiuns, né? Então, exatamente, na medida em que a gente submete as comunicações ao controle da lógica e da razão, nós vamos vendo o efeito da conduta de um e do outro, tanto do médium quanto do espírito. E isso qualifica o trabalho da casa espírita, né? Aumentando a responsabilidade, trazendo mais espíritos de ordem, da ordem do conhecimento mais desenvolvido, né? E, nesse sentido, o médium, o candidato à mediunidade, por isso que a gente fala, chegou no centro espírita, a criatura tem uma sensibilidade. Aí começa a ver espírito aqui, ver espírito ali, ouve não sei o quê, e acontece mil coisas com ele. Aí ele chega no centro espírita e fala, olha, eu estou sentindo assim, assim, assim. O que o dirigente tem que fazer? Olha, meu irmão, você vai passar por um processo de passes magnéticos principalmente, depois você vai para o estudo, para a gente perceber como você vai trabalhar. Se realmente existe mediunidade. Porque também tem um detalhe. Às vezes os espíritos influenciam até de uma maneira bastante forte de determinada pessoa, de determinada família, para simplesmente chamar a atenção daquela família, para que eles despertem para a realidade espiritual, para o compromisso espiritual que é da família, não é só do médium, né? E depois passa. Eu mesmo passei por várias situações estranhas do ponto de vista mediúnico, né? E eu cheguei a pensar que eu teria que falar com os espíritos, os espíritos falariam por mim, eu já disse isso aqui uma vez. Mas depois eu descobri que sou eu que tenho que falar por eles. Agora, como é que eu vou falar por eles? Se eu não estudar. Eu vou passar a ser repetitivo, cansativo, sempre com a mesma ideia na cabeça. Não, então eu tenho que estudar, né? Até para atrair criaturas que também me instruam, né? Entende? Então, por isso que nós temos os mais variados tipos de manifestação mediúnica, que também esses efeitos mediúnicos nos levam a reconhecer
a existência dos espíritos e como eles vivem. Porque, primeira coisa, por que é fundamental o conhecimento? Eu, quando era criança, eu sonhei que eu estava deitado dentro de um caixão, né? E eu não tinha medo. Esse caixão estava, eu olhava o céu, o caixão estava aberto. E eu pensava comigo, nossa, como é que mamãe vai saber que eu estou aqui? Como é que eu vou me alimentar? Eu não estava preocupado se o meu corpo tinha morrido ou não tinha morrido, eu não tinha medo. Mas são efeitos que a mediunidade traz que nós precisamos depois, com estudo, descobrir, né? Então, o médium, candidato à mediunidade, ele vai passar por N situações, as mais estranhas, né? E aí, o estudo vai lhe mostrar para ele. Manifestou evidência, manifestou audiência, manifestou psicofonia, psicografia, mas ele tem que ser um médium falante. Então, o médium falante é o palestrante. E o que ele tem que fazer para falar? Ele tem que estudar. E se ele tiver na casa espírita alguém que observa, que analisa, vai observar que quando ele está lá estudando, no dia a dia dele, a maneira de conversar dele, como ele manifesta seus pensamentos, tem uma conotação. Quando ele está fazendo a sua palestrinha, quando ele está expondo conceitos espíritas, ele vai apresentar pensamentos que não fazem parte do seu modo normal de pensar. Ele mesmo vai perceber isso com o tempo. Aí nós vemos a influência do espírito sutil, sabe? Não precisa de psicofonia, né? Por isso que a gente leu aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu volto aqui. Compreende-se que dois seres da mesma natureza possam comunicar-se pelo pensamento, que é um dos seus atributos, sem o auxílio dos órgãos da palavra. Observa? É dessa maneira que acontecem as coisas, sutilmente. Às vezes a criatura está querendo ser médium de Vitor Hugo, de espíritos de alta relevância no mundo espiritual, e nem sempre é preciso isso. Basta que aquela manifestação que ele está tendo, ela tenha lógica, sensatez, ela seja lúcida, transparente, que não traduza influência, vamos dizer, orgulhosa do médium, por exemplo, e nem do espírito, mas que esteja focado no trabalho de comunicação. Então, nós vemos, por exemplo, um professor na escola, ele vai te ensinar sobre literatura, ele cita todos os autores que ele estudou para te ensinar aquilo. Em cada aula, ele pode trazer um autor diferente. O médium vai perceber isso com influência nessa atmosfera intelectual. Observa, no livro Diversidade dos Carismas, volume 1, do Hermínio Corrêa de Miranda, né? Uma médium, que ele deu o nome de Regina, para simplesmente não identificá-la. Depois de marchas e contramarchas, não achava um lugar para se encaixar, por causa do preconceito, da mentalidade estreita até de alguns dirigentes. Ela consegue chegar num centro espírita, começa a trabalhar. Quando ela escreve uma poesia e assina Alta de Souza, pronto. Aí quebrou toda a relação, a mágica da amizade, a mágica da mediunidade quebrou.
Porque o dirigente simplesmente diz para ela, você não tem estrutura para receber alta de Souza. Como é que ele diz uma coisa dessa? Ele mediu a estrutura do médium? O que ele chamou de estrutura? Para, como é que se diz? Entender que ela não estava preparada. Ele tinha que analisar o que ela escreveu. Se aquilo estava de acordo com o estilo de Alta de Souza. Estando de acordo, além do estilo, a questão do conteúdo moral, espiritual da mensagem, acabou. Ele ganha na casa espírita a presença de uma Alta de Souza. E ele simplesmente faz assim, ó, joga para cima. Por causa do preconceito dele. O preconceito que ele tem que controlar médium. Dirigente não tem que controlar médium. Ele tem que fazer estudos específicos com os candidatos à mediunidade. Você está lendo esse livro, Lúcia? Muito bom, né? Diversidade do Carisma. Tem 2 volumes, viu? Tem volume 1 e volume 2. Que explica muito bem a mediunidade. E o papel do dirigente é instruir o médium. Meu filho, você vai aprender a se relacionar com o mundo espiritual. Como se relaciona? É esse estudo específico que precisa fazer na casa espírita para que o médium se posicione, né? E entenda que desde o reconhecimento do espírito e as suas manifestações, qual é o papel dele, sabe? O que ele tem de fato que fazer para que essa relação seja produtiva, seja positiva, sabe? Traga a todos, como é que se diz, o benefício da luz, o benefício do esclarecimento, né? Para que todos possam, como é que se diz, tirar proveito disso. Então nós temos, por exemplo, aqui, 10 tipos de manifestações materiais ou inteligentes, né? Que depois foi chamada de essas materiais a relação fluídica ou intelectual. Primeiro, manifestações materiais ou inteligentes obtidas nas reuniões às quais assistirem. Segunda, fatos de lucidez sonambúlica e de êxtase. O médium tem que estudar essas coisas para ele perceber o que o espírito está querendo comunicar. Ele é o primeiro influenciado. Talvez seja o único. Então ele tem que traduzir isso. Fatos de segunda vista, de previsões, de pressentimentos, né? Fatos relativos ao poder oculto, atribuídos com ou sem razão a certos indivíduos, né? Porque tem gente que dá uma manipulada. Ele percebe a presença do espírito e o espírito lhe dá determinado conhecimento e ao invés de ele distribuir, ele começa a manipular. Porque ele tem aquilo na mão, ele acha que ele tem na mão. A partir do momento que ele acha que tem esse poder na mão, ele passa a ser um candidato à obsessão, né? Quinto, lendas e crenças populares. O médium tem que saber, ele tem que, mas diz, fazer uma varredura em tudo isso para ter uma relação lúcida com o mundo espiritual. Os fatos de visões e aparições. Saber como é que um espírito permite que ele veja. Como é que um espírito aparece em determinado lugar. Porque é diferente de ver o espírito e o espírito aparecer, manifestar pela aparição. Sabe? Há uma diferença, porque na vidência só o médium está vendo. Na aparição, todos podem ver, os que estiverem ali naquele momento. Fenômenos psicológicos particulares, que por vezes ocorrem no instante da morte. Olha que interessante a questão do conhecimento
com relação às manifestações mediúnicas. Tem pessoas que vão perceber que o seu parente, que o seu amigo, que o seu pai, que a sua mãe chegou, vai desencarnar. Isso é o chamado fenômeno psicológico. Ele percebe, começa a chorar, não sabe explicar. Por que não sabe explicar? Ele não está sentindo? Se alguém vem e te... Vamos dar um exemplo bem tosco, né? Te dá um beliscão, você sentiu. Você sabe o que é um beliscão. Você sabe a intensidade de dor. Agora, quando é uma influência espiritual, aí você não sabe explicar. Entende? Então, são fenômenos psicológicos. Eu digo para vocês que eu percebi que mamãe ia desencarnar 1 ano antes, conversando com meu irmão mais velho pelo telefone. Abri a boca a chorar porque é uma separação. E aquilo estava me preparando porque ela ia desencarnar e eu quase que abraçado com ela no hospital. Então, se eu não tenho essa percepção, eu desarranjo, eu desequilibro. Agora, o médium não pode desequilibrar. Ele pode sentir, pode se emocionar, mas ele não deve e não pode se desequilibrar. Porque é nele que muitas pessoas se apegam para sentir firmeza. Se ele desequilibra, a casa cai, como se diz, né? Entendeu? Então, exatamente, Carlos Henrique, o meio exerce influência. E todos os espíritos que o cercam concorrem, colaboram, inclusive os espíritos encarnados com ele. Se ele tem um dirigente que é rígido, mas não estuda, esse dirigente pode levar o aprendizado para um sentido caótico. E aí a influência é ruim, né? Então, veja bem, no momento da morte também, a pessoa que está desencarnando, ela vai sentir a presença de alguém que já desencarnou faz 10 anos, ela vai explicar essa presença, e aí ela como é que se diz, mexe com o emocional de todos, sabe? Eu me lembro que uma tia, né, a minha tia Zéza querida, chamou a gente para fazer um evangelho, acho que 1 semana antes, amor? Foi. Dela desencarnar. E ela ligava, pedia para as filhas dela ligar para mim, até que nós marcamos e fomos lá fazer um evangelho para ela. Ela queria se despedir através desse evangelho, né? Beatriz, boa noite. Cristiano e Tomás. Então, todos nós estamos sujeitos a isso, né, Cristiano? Né? Dos fenômenos. Conhecendo, a gente sabe, inclusive, o que vai fazer, como ajudar. Como essa tia que chamou para a gente fazer um evangelho, ela queria uma despedida espírita. Uma despedida mediúnica. Ela queria sentir que podia ir sem que desestruturasse as pessoas em torno dela. Principalmente o marido dela, que era inclusive mais velho que ela, né? Então, e nós podemos fazer isso também, olha. Você sentiu que vai desencarnar. Chama o seu pessoal e conversa, traduz no evangelho, faz uma leitura, né? Então, Cristiane, mas se você tivesse o conhecimento, no momento em que você está sentindo isso, você não ia só achar que era ruim, mas você ia ver a luz que vem desses fatos. Tá vendo, Mauro? Como é bom. É legal, porque a sua família, que está no mundo espiritual, continua conectada com a gente, a nossa família. E nós precisamos perceber isso, entendeu? Problemas morais e psicológicos a resolver. A mediunidade ajuda isso. Alguém vai dizer para você quando você está prestes a fazer uma coisa que não deve. Que pode, mas não deve. Como diz o Divaldo, nós ficamos entre o que podemos e o que não devemos, né? Nós podemos errar? Podemos. Mas não devemos. Então,
saber, por exemplo, o Divaldo, inclusive, ele contou uma história uma vez, não sei se todos vocês sabem, que ele ficou influenciado por um espírito obsessor 31 anos, que ele chegou a levar um soco no rosto por causa da influência desse espírito. Ele vem vindo numa calçada, tem pessoas discutindo e, num dado momento, uma das pessoas arma um soco para bater no outro. E esse soco é desferido no exato momento que o Divaldo chega. Esse outro que ia levar desvia e o soco pega no Divaldo. E esse espírito só abandonou o Divaldo quando o Divaldo adota uma criança que foi trazida para ele, uma criança toda cheia de problemas de ordem física. Essa criança era a mãe desse espírito obsessor. E aí ele não quer, ele deixa de perseguir o Divaldo. Então, o malefício e o benefício. O malefício é causado, é provocado por conta daquele teimoso, por conta daquele que é vingança de qualquer jeito. O benefício é quando você faz um bem a alguém, sem saber de nada, esse bem resulta na sua própria paz. Boa noite, Cláudio. É muito gostoso, viu, Mauro, essa relação com o mundo espiritual. Então, fatos morais de devotamento e abnegação, dos quais se possa ser útil e propagar o exemplo, né? Então, a mediunidade, ela nos mantém como é que diz, vinculados, ligados, né? Meio que pertencentes ao grupo espiritual que nós vivíamos no mundo espiritual. As nossas tendências hoje, o nosso gosto, como é que diz, a nossa profissão, o nosso modo de ser, revela muito de nós em termos mediúnicos. E nós temos que aprender a enxergar isso, né, para aumentar a nossa relação com o mundo espiritual. E antes de querer que espírito X ou Y venha nos envolver, cuidar do nosso desenvolvimento, né? Nosso desenvolvimento intelectual, emocional, moral, né? Entendeu? E entender essas diferentes naturezas de manifestações. Para que a gente saiba, né? Que os espíritos vão atestar a sua presença conforme a sua aptidão, conforme a sua vontade, ou maior ou menor grau de elevação. Então, um espírito de um professor, aliás, Herculano Pires diz uma coisa sensacional, né? Que a mediunidade, aliás, duas coisas grandiosas. A mediunidade, quando ela brota já em idade avançada, é para nos preparar, nos acostumar com a vida espiritual, né? Isso não quer dizer que a gente vai desencarnar amanhã, não. Porque o preparo vai depender do nosso estado psicológico. Oi, Bebeco, tudo bem? Você melhorou, meu querido? Bebeco é meu neto. E esse preparo é muito importante. Às vezes, uma pessoa aí com 80, 90 anos, fala, olha, fulano estava aqui conversando comigo. Isso não quer dizer que ele vai desencarnar ali, não. Há todo um preparo, todo um processo para a criatura perceber que naquele momento, às vezes a mediunidade que ele afogou, que ele não quis, a vida toda está ajudando ele ali. A acostumar com a ideia de que existe um mundo espiritual. Existe vida após
a morte do corpo, né? Então, nós vamos entender, assim, resumindo assim bem toscamente, manifestações físicas ou materiais são todas aquelas que se traduzem por fenômenos sensíveis, ruídos, pancadas, né? Coisas desse tipo, armários que eu já até falei, armários que se abrem, louça que cai. Agora, as manifestações, essas manifestações têm por sentido chamar a atenção. As manifestações visuais, inteligentes, elas já têm outra conotação. Elas chamam a atenção para o nosso aprendizado intelectual, para o nosso aprendizado, para o nosso estudo, para nós entendermos que ter um espírito evoluído como seu instrutor não é da noite para o dia. É preciso não só merecer, como também se desenvolver. Se nós formos conhecer Jesus amado, o nome da criatura está na boca aqui, Jerônimo de Praga, um grande filósofo do passado, e uma criatura que era avessa toda a questão da religiosidade cega, da fé cega. E depois quem que ele vem instruir? Jerônimo de Praga. Ele vem instruir Leon Denis. Nós descobrimos, por exemplo, eu já disse isso aqui também, mas a gente enxerga a relação que Hippolyte Léon Denisard Rivail. O nome do Leon Denis está dentro do nome do Kardec. O que mostra isso? As relações de compromissos espirituais, morais, intelectuais, né? Que os dois desenvolveram. Se a gente lê a obra do Leon Denis, você fica maravilhado com o alcance que ele desenvolveu, né? Então, gente, é claro que não dá para a gente... Claro que agora a gente tem 13 aulas, né? Nós aumentamos uma e vou chamar a atenção de vocês para a 7ª aula e para a 8ª aula, que Leon Denis puro, tá bom? Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, né? Explicar rapidamente aqui para a Vilma que desdobramento é sair do corpo de maneira provocada ou natural, né? E ir em busca de algum objetivo espiritual. O médium sonâmbulo geralmente faz isso. Ele se desdobra. Ou seja, o corpo dele continua aqui e ele, enquanto espírito, vai para outro lugar. Por isso que chama de desdobramento. Porque é como se a pessoa se desdobrasse em duas. Porque o seu corpo vivo está aqui e ela, como espírito, está em outro lugar. Quem está vendo esse corpo aqui e quem está vendo o espírito aqui, se comunicarem, vão perceber que é um desdobro. É a presença do espírito com a mesma característica do corpo que está aqui. Né? Entendeu? Vilma, que Deus te abençoe. Eu que agradeço o aprendizado com vocês. Dia de live, vou contar mais uma coisa para vocês. Dia de live, eu fico meio que andando suspenso, né? Não é todo médico que faz, não, viu, Cláudio? Ele tem que ter um grau de sonambulismo. Por exemplo, eu levanto de manhã e vou para o banheiro fazer higiene. Quando eu saio do banheiro que eu acendo a luz, sabe? Eu fico assim meio fora de órbita, né? Até que chega a hora da live que a coisa equilibra de novo, né? Então, que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a todos vocês, que nos permita continuarmos juntos nesse aprendizado, né?
e possamos tirar todo o proveito necessário. Então, elevamos, o Mauro vai explicar, o link fica no grupo, não sei se você entrou no grupo fechado no WhatsApp, mas eu estou aqui já pedindo para o Mauro te dar orientação para você. Cadê aqui? Para Zezé Duarte, viu, Mauro? Que ela quer saber quando ela não puder assistir a aula ao vivo, onde é que fica gravado. Nós vamos elevar o pensamento ao Pai, nós vamos lembrar Jesus, o médico de todos os médicos, o médium de Deus, e agradecer por esse aprendizado, pela presença de espíritos amigos em nosso aprendizado, e abrir o coração, gratos por mais essa oportunidade para finalizarmos o nosso aprendizado de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que aprendemos a perdoar as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Que assim seja, que assim seja. Para todos nós, Reneida, chuva de bênçãos para todos nós. A minha filha te respondeu aqui no YouTube.